Olá, meninos e meninas, pessoal do quinto ano. Mais uma vez estou aqui com vocês, a professora Denise, para mais uma aula de matemática. Então, estávamos anteriormente falando sobre frações, né? Trabalhamos várias vezes, várias aulas repetindo esse assunto. E agora, dando continuidade, estaremos falando aqui sobre os números decimais. Então, o que são esses números decimais? Por que estudar esses números decimais? Onde eu vou presenciá-los? O que ele tem a ver com minha vida diária? Vamos ver aqui nessa aula, certo? Então, conteúdo do seu material, do seu livro, mas você vai voltar ao seu livro ao final dessa aula, como eu sempre peço, né? Então, você primeiro vai estar concentrada aqui e estaremos nessa conversa, onde você poderá logo após estar revendo o conteúdo no seu livro. Mas agora fica comigo aqui para esse assunto dessa aula de hoje, ok? Certo. Operação com números decimais são muito presentes em nosso dia a dia. Aí já temos uma resposta. Por que estudar números decimais? O que é que isso tem de interessante? Então, eles estão presentes em nosso dia a dia em forma das operações do cotidiano. As 4 operações envolvendo números decimais estão presentes na nossa vida a todo momento. Então, veremos à frente como essas operações vai aparecer na sua vida, vai aparecer no meu dia a dia, certo? Os números decimais têm como principal característica a representação de seus elementos na forma de fração. E aí, mais uma vez, voltamos ao conteúdo fração. Por isso é importante ver os conteúdos, né? Aprender realmente, voltar na mesma tecla quando você tem dúvida, porque tudo é continuidade. Então, a gente não se livra de um conteúdo porque ficou para trás, a gente vai levando ele para o conteúdo que virá adiante. Então, os números decimais, né, uma das suas principais características, eles são representados em forma de fração. Por exemplo, eu tenho aí as frações 8 nono, 4 sextos, 2 terços, né? Você vê aí a fração e os números decimais, eles aparecem em forma de frações para resolvermos as operações do nosso cotidiano. Dando continuidade, vamos lá? Algo que você precisa, né, entender. Todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número decimal. Agora foi que ficou uma coisa enganchada na outra, porque nós achávamos que tínhamos livrado das frações e agora vamos para números decimais e uma das suas características é ser representado em forma de fração. E agora vem essa afirmação: todo número que pode ser escrito em forma de fração, logo ele é um número decimal. Mas como assim, professora? É fração ou é número decimal? Que misturada é essa? É dessa forma. Observamos aí, 4 décimos é o quê? Uma fração, certo? 4 décimos é a mesma coisa de 4 dividido para 10, que é igual a 0,4. Ai, professor, isso está confundindo minha mente. Então, vamos lá para o raciocínio bem rápido comigo. 4 dividido, o número fracionário, nós sabemos que o numerador é como se ele estivesse sempre sendo dividido por o denominador. Então, nós temos aí uma fração própria em que diz que 4 é dividido por 10. Pense comigo, se eu tenho R$4 para dividir entre 10 colegas ou entre 10 alunos, quanto vai ficar para cada um? 40 centavos. 40 centavos é a mesma coisa que 0,4. Então, minha afirmação está correta. Se eu tenho 4 dividido para 10, a minha resposta será 0,4. Logo, 4 dividido para 10, ou 4 sobre 10, ou 4 décimo, é uma fração. E 0,4 é um número decimal.
Entendeu agora, meus amores, como tem lógica, como está relacionada uma coisa com a outra? 4 sobre 100, 4 centésimos. Nós temos 4 dividido para 100, que é igual a 0,04. Então, observamos aqui a partir do 100 que nosso número que está em forma decimal, ele tem, depois da vírgula, a quantidade de algarismo que tem no numeral é 100, ou seja, a quantidade de zero que aparece no denominador do número fracionário. Então, eu apresento uma fração por 10, por 100 ou por 1000, e o resultado dessa fração transformada em número decimal será 0,044 centésimo. Por quê? Porque se o 100 apresenta 2 zeros, nós teremos 2 algarismos depois da vírgula. Se o algarismo que eu tenho para dividir é apenas o 4, eu vou preenchendo esses espaços com 0. Então, os zeros que eu tinha no 100, eles foram transferidos para o resultado do número decimal 0,04. Volte um pouquinho, onde temos 4 décimos, ele ficou 0,4. Por que só um número depois da vírgula? Porque o 10 tem apenas um zero. Então, a quantidade de número que vai aparecer depois da vírgula no número decimal é a quantidade de zero que aparece no denominador da fração, né, anterior. Quando essa fração ela é baseada em 10, em 100 ou em 1000. 4 milésimos transformado em número decimal, nós temos 0,004. Observe quantos números depois da vírgula? 3. Quantos zeros tem o numeral 1000? 3 zeros. Então, a quantidade de número depois da vírgula continua sendo a quantidade de zero que aparece no denominador da fração com base 10, 100 ou 1000. O número decimal é formado por sua parte inteira e pela parte decimal. Ou seja, a parte decimal, ela vem organizada da seguinte maneira. A parte decimal é o que aparece depois do zero. Então, ela vem décimo, que é um número depois da vírgula, centésimo, 2 números depois da vírgula, milésimo, 3 números depois da vírgula, aí depois começa tudo novamente. Décimo de centésimo, 4 números, décimo de milésimo, 5 números. Ou seja, a fração, o número decimal, ele vem organizado, né, na sequência que aparece. Vejamos aí, nós temos o número 2,4132. Ou seja, nós temos 2, que é a parte inteira desse número. Nós temos 2 inteiro. E nós temos os números decimais repartidos aí por 10.000. Ou seja, nós temos 4 casas depois do zero. Como é que reconhecemos? Essa quarta casa depois do zero, ela vai ser décimo de milésimo. Essa terceira casa depois do zero, não, perdão, depois da vírgula, voltamos aqui. A quarta casa depois da vírgula recebe o nome décimo de milésimo. Por quê? Porque o número 1000, ele tem 3 zeros, então é como se tivesse sido dividido aí por 10.000. Décimo de milésimo é o 2. O 3, ele vem com 3 números depois da vírgula, 413. Quando aparece 3 números depois da vírgula, nós estamos no milésimo. 41, nós temos 2 números depois da vírgula, o 1 fica sendo o centésimo. Observe agora que chegou no centésimo. Você poderá ler o quê? 132, os 3 últimos números que estávamos representando. E o 4, que é o primeiro número depois da vírgula, ele vai receber o nome de décimo. Então, se você vier de cá, né, do inteiro para as partes decimais, você verá que 2 inteiros, a parte inteira, 4 décimos,
1 centésimo, 3 milésimo e 2 décimos de milésimo. Então, veja a forma que é organizada nessa parte decimal para que você não se perca e entenda como é feita essa leitura, como é feita essa distribuição. Então, é importante você compreender isso aqui diante de qualquer outro número apresentado. Você entenda, esse ponto aí não é como se fosse a vírgula, né, que está representando aí, porque 2 é a parte inteira do meu número aqui. O restante são as partes fracionadas, são as partes que foram repartidas, certo? A adição com os números decimais é definida de maneira semelhante à adição dos números inteiros. Só temos um segredo. Nessa operação, nós devemos somar a parte inteira com a parte inteira e o décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Ou seja, o que isso quer dizer? Para que você não se perca na adição de números decimais, você precisa botar vírgula sempre abaixo da vírgula. Você vai dizer, professora, eu ouvi o tempo todo a professora falando que a vírgula tem que estar abaixo da vírgula, mas eu ainda estou não consigo fazer, eu estou errando. Certo. Então, você vai ter mais um pouquinho de atenção. Nós temos um outro segredinho aí. Por exemplo, nós temos 0,650 mais 0,792. 650 milésimo, porque tem 3 números depois da vírgula, 792 milésimo. Esse zero que está aí depois da vírgula, ele não representa muita coisa, ele deixa de acrescentar. Então, ele é colocado aí apenas para preencher o espaço. Poderia ser 0,65, que seria a mesma representação. Veremos mais à frente um pouco sobre isso, tá ok? Então, atenção nisso aí. Para resolver a adição com números decimais, você precisa lembrar que a vírgula sempre tem que ficar abaixo da vírgula para adição e também para subtração. Então, essas operações, você precisa memorizar isso, você precisa relembrar isso, que a vírgula está sempre abaixo da vírgula. Qual é a parte inteira desses numerais? Nenhuma, é o zero. A parte inteira é toda a parte que fica antes da vírgula. Então, quando eu chego lá antes da vírgula, o número que tiver lá, se fosse aí 3,650, então eu teria 3 inteiros. E seria somado com o que está aí no lugar do 0, ou se o 0 mudasse também para outro número, então seria somado inteiro com inteiro. Se eu tenho R$ 2,40 e quero somar com mais R$ 3,20, eu tenho que somar 2 inteiros, R$ 2 mais R$ 3, e depois somar os centavos separadamente. Então, é isso que está sendo apresentado aqui. Você vai somar inteiro com inteiro e décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Ok? Entendemos essa parte, gente? Vamos dar continuidade e compreenderemos melhor logo à frente, tá bom? Pronto, o que eu falei anteriormente, só para dar uma lembradinha, para você memorizar ainda mais, lembre-se que o zero, no final de qualquer número decimal, ele não acrescenta o seu valor. O que acontece aí? Observe, eu tenho 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 0,500. Como assim? Vamos pensar. 0,5 pode ser 5 centavos. 0,50, ou seja, eu teria 5 dividido para 10, que daria 0,5, certo? Então, isso aí é meio parecido com frações equivalentes, que ela representa a mesma parte de um todo. Então, esse zero que está sendo acrescentado representa a mesma parte de um todo. Ou seja,
eu tenho 10 centavos, dividi, reparti, né? E ficou 0,5. Ficou metade para cada um, certo? 50 centavos seria metade de R$1. Ou seja, eu tinha R$1 que era 100 centavos, né? Não, perdão, eu tinha 50 centavos e dividi, né, para 100. Então, ficou 0,50. Foi feito o inverso, né? Eu tinha menos para dividir para o dobro daquela quantidade, então dá metade. Então, 0,50 seria metade de R$1. E eu tenho 0,500, como vocês estudaram, né? Vamos pensar aqui, 0,500 seria metade de 1 quilo, que tem 1000 gramas. 0,500 nada mais é do que 500 dividido para 1000. Então, quando eu divido num para 1000, vai ter 3 zeros, ou seja, daria a mesma coisa, metade de um inteiro para cada um. 0,18, 0,180, 0,1800, né? Então, 0,18 eu dividi 18 por 100. 0,180 eu dividi 18 por 1000. 0,1800 eu dividi 18 por 10.000. Por quê? Porque o 10.000 ele aparece 4, né, números. 4, 5, então vem a vírgula logo após. O 1000, né, ele apresenta 3 zeros, né? E daria 3 números depois da vírgula, né? Seriam os milésimos. 18 seria dividido por 100, porque teria 2 números depois da vírgula, a mesma quantidade de zero que aparece no 100. Voltando aqui ao finalzinho, né, para melhor esclarecer esse 0,1800, pensamos que nós tínhamos 18 dividido por 10.000. 10.000 apresenta quantos zeros? 4 zeros. Por isso que apresenta 4 números depois da vírgula, e nós chamamos isso aí de, esse último número, de décimo de milésimos, que nós vimos no slide anteriormente, certo? Gente, parece complicado, parece difícil, mas quando você for colocando em prática, você vai vendo que não é, que é tudo algo relacionado ao seu cotidiano, que são atividades diárias, que são isso aí são trazidos ao nosso dia a dia com tanta frequência, né? Por isso que eu gosto de associar aos valores em dinheiro, porque todos vocês têm o dinheiro presente no dia a dia. Para tudo nós precisamos, né, movimentar o dinheiro, seja ele em real, seja ele em centavos, seja muito para comprar algo a mais, seja pouquinho em centavos para comprar o pão, para comprar bombons, mas vocês estão sempre em contato com essa relação com o dinheiro e isso fica mais claro para vocês. Então, por isso que eu gosto de falar e associar valores, né, do dinheiro, de reais, porque a maioria de vocês tem esse contato. E se não tiver, precisam ter. Vocês precisam conhecer, já estão na idade de saber, né, o que são os valores em reais, quanto custa cada coisa, cada objeto que você pode fazer para comprar por menor preço, o que você pode fazer para economizar. Isso é preciso, isso faz parte de algo importante para a sua vida futura, em todo o seu tempo, desde agora e todo o tempo aí. Agora que você administra o dinheiro do pai que lhe dá, quando você crescer e tiver o seu próprio, então você vai saber, você vai precisar sempre estar por dentro de valores, né? Então, seguimos adiante. A operação com os números decimais é indispensável ao nosso cotidiano, ou seja, aqui eu quis representar através de um exemplo relacionado a valores em reais, como eu tinha falado para você anteriormente. É uma situação, problema, para que você possa raciocinar comigo.
Eu recebi R$ 23,50. Então, nós temos o que aí? Um número decimal. Quando você pega as moedas de 10, de 25, de 50, quando você compra algo que vem em valores de centavos, você nada mais, nada menos está representando os valores em números decimais. Quero comprar uma blusa que custa R$ 45,80. Às vezes nós nos perdemos na hora de juntar os centavos e dá todo errado a nossa continha no final. Porque o que foi que eu lembrei lá atrás, que eu falei que era importante você saber que temos que colocar vírgula abaixo de vírgula. Nós temos que somar centésimo com centésimo, décimo com décimo, inteiro com inteiro. Quanto falta para completar o valor necessário para comprar a blusa? Aí eu coloquei a operação, né, de subtração para que você possa estar raciocinando junto comigo. Eu tinha R$ 23,50, ou seja, eu tinha 23 inteiros e 50 décimos ou 50 centésimos? 50 centésimos, porque dois números depois dá vírgula. Então, eu tinha R$ 23,50, 23 inteiros e 50 centésimos para comprar uma blusa. Porém, a blusa custava R$ 45,80. Eu tinha que ter no mínimo 45 inteiros e quase outro inteiro, que era 80 centavos. Então, eu quero saber quanto falta para chegar até esses R$ 45,80. Por isso que eu representei com uma subtração. Subtração é a ideia de tirar, a ideia de chegar até lá, né? A ideia de comparar e quero chegar até ali. Então, subtração aí, 45,80 menos 23,50. Eu tenho centésimo, zero menos zero, ok? Dá zero. Tenho décimos, 8 menos 5, 8 e 5. Repito a vírgula, que estará a vírgula abaixo de vírgula, ela se repete. Vírgula com vírgula vai continuar lá, aquela vírgula, não esqueça. Nós temos 5 inteiros com 3 inteiros, né? 5 menos 3, 2. E temos também 4 inteiros e 2 inteiros. 4 menos 2, 2. Então, quanto falta para completar, né, o valor dessa blusa que eu tanto desejo? R$ 22,30. Tá mais perto, né, gente? Vamos pensar que eu já estou com mais da metade do valor. Então, será fácil esperar para completar, né, esse valor todo. Então, perceberam aí, gente, como não é difícil, trazendo para a nossa prática, trazendo para as informações diárias da nossa vida. Assim você vai se deparar com algumas operações no supermercado, no mercadinho pequeno que você vai ali, na padaria, na bodeguinha. Isso não vai fazer falta, né, na sua vida, em todo momento, certo? Então, vamos lá, dando continuidade, vejamos o que vem à frente. Transformação de números decimais em frações decimais. Como eu posso pegar um número decimal e transformar em uma fração? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. Isso é fichinha para vocês. Vocês já estão sabendo, já estão por dentro de todas as partes das frações, você já conhece, sabe quem é o numerador, sabe quem é o denominador. Então, observe aí que nós temos 130, que é quem? O numerador. Temos uma base 100, que é o meu denominador. 130 dividido para 100 vai dar 1,30. Então, pense que você tem R$130, divide para 100 pessoas, vai dar R$1,30 para cada uma. Compreende melhor esse 1,30? R$1,30.
Na fração, à frente, nós temos 987 como numerador e 1000 como denominador. O número que está dividido por 1000, nós temos o quê? 3 números depois da vírgula. Logo, 987 se repete e colocamos o 0, antes dele. Então, vai ficar quem? O próprio número após 0, ou seja, 987 dividido para 1000 vai dar algo menor que 1 para cada. Porque para dar 1 para cada tinha que ser 1000 para 1000. Como nós só temos 987, vamos pensar que nós temos 98 centavos para cada um aproximadamente, certo? E à frente nós temos 50 também dividido para 1000. Aí ficou faltando um 0 na digitação. Vocês me perdoem, a minha digitadora, viu? Que não sou eu às vezes que digito. Mas nós temos 50 dividido para 1000. Nós teremos ali 0,005. Nós teremos dois números. Nós temos apenas 2 números depois da vírgula, mas essa parte aí não está corretamente. Era para você pensar, observar, viu? Mas ficou 50 dividido para 1000 vai dar 0,005. Então, seria 2 zeros antes do 5, ou seja, depois da vírgula e antes do 5, aí nós teríamos 2 zeros para esse resultado estar correto. Ok, gente? Compreendendo até aqui, lembre-se, numerador divide por o denominador para transformar uma fração em um número decimal. 130 centésimo é a minha fração. 1,30 é o número decimal referente a essa fração. Ok, gente? Ficando claro até aqui, vamos seguir adiante. E para transformar o número decimal em uma fração decimal, agora nós faremos o contrário. Será o contrário. Nós tínhamos antes a fração para transformar em um número decimal. Agora pensemos que nós temos o número para transformar em fração. Torna-se o numerador o número decimal sem vírgula e como denominador a unidade 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais do número dado. É o que eu tinha falado na outra questão anterior. Se é dividido por 100, vai ficar 0,01, porque temos 2 números depois da vírgula. Se é por 10, 0,1, porque seria só conta o 1 zero, né? Então, é a quantidade de zero que faz a diferença, né, nessa transformação. Mas entenderemos melhor aqui, mostrando para vocês. Eu tenho 5 dividido por 10. 5 décimos é igual a 0,5. É igual a metade. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos. Transformando, se eu tenho 0,8, seria quanto? 8 décimos. Se eu tivesse 0,3, eu teria 3 décimos. E se eu tivesse 0,05, eu teria quem aí? 5 centésimos. Se eu tivesse 0,003, eu teria 3 milésimos. Então, dependendo da quantidade de número que vai aparecer depois da vírgula, você apenas vai formar esse número fracionário de base 10, 100 ou 1000, certo? Como ler corretamente o número decimal? Vamos relembrar isso aí. Será que estamos fazendo corretamente essa leitura? Vá pensando comigo. Como seria que você lê um número decimal? Será que você lê corretamente? Por exemplo, eu tenho 1,5. É assim que eu devo falar? 1,5? Ou será que eu estou errada?
Será que é corretamente ler um número decimal dessa forma? Então, vamos à frente descobrir isso. 1,5, temos o costume de ler dessa mesma forma que estamos falando, 1,5. Matematicamente, você está incorreto. Você não pode fazer essa leitura desse jeito, porque a leitura corretamente seria o quê? 1 inteiro e 5 décimos. A leitura de números fracionários, de número decimal, corretamente, você não fala a vírgula. Você não escreve lá, quando você for representar através da escrita esses números decimais, nada de falar em vírgula. A vírgula só vai indicar qual é o teu inteiro e qual é o teu número decimal, certo? Então, o 1 aí de 1,5 representa a minha parte inteira e o 5 representa a parte decimal. Então, a forma correta de lermos esse número seria 1 inteiro e 5 décimos. 5 décimos por quê? Porque para um número depois da vírgula nós temos décimo. Para 2 números depois da vírgula nós temos centésimos. Para 3 números depois da vírgula nós temos milésimos. E assim por diante. Então, veremos à frente alguns exemplos de números decimais e suas leituras para melhor compreensão, para melhor aprendizagem, para melhor memorização desse conteúdo. Então, como lemos corretamente, vejamos aqui, 2 inteiros e 1 décimo. Já expliquei anteriormente, 1 décimo por quê? Porque é um número depois da vírgula, isso significa que o número foi dividido por 10. 0 inteiro, então não tenho nenhum inteiro aí, eu tenho apenas 36 centésimos. 36 centésimos por quê? Porque isso significa que eu tinha 36 e dividi por 100. Então, 36 é a parte que me cabe, né, dessa divisão de 36 reais para 100 pessoas. Pensamos assim, então ficou 36 centavos para cada uma. 36 centésimos, porque foi dividido por 100. Como eu sei que esse número foi dividido por 100? Porque a cada 2 números após a vírgula, eu sei que ele foi dividido por 100, porque o 100 tem 2 zeros, e os números que aparecem após da vírgula é a quantidade de zero que teria a base de 10, de 100 ou de 1000 da minha fração. Ok? Eu tenho mais aí 2 inteiros e 26 centésimos. Ok. 26 centésimos porque 2 números, o 2 e o 6, 2 algarismos após a vírgula, representa que a minha divisão foi feita por 100. 14 inteiros e 6 décimos. Ok. Olha aí, eu tenho 14 inteiros, né? 6 décimos porque 6... um número depois da vírgula representa que foi dividido apenas por 10. Lembramos aí qual seria o resultado, qual seria a minha fração que representaria 14 inteiros e 6 décimos. 14, ou seja, 146 dividido para 10. Então, se eu tenho 146 reais e divido para 10 pessoas, daria R$14,60 para cada uma. Daria 14 inteiros e 6 décimos, certo? E agora eu tenho 3 números depois da vírgula e ele é representado por milésimo. Eu não tenho nenhum inteiro nessa minha representação. Eu tenho 123 milésimos, certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham compreendido. É só uma forma teórica de nós entendermos melhor essa parte de números decimais, de transformação em fração em números decimais e em números decimais em fração, certo? Porque terminamos o conteúdo de fração, mas está encaixado aqui nos números decimais
eles não se separam as frações dos números decimais, porque as frações nada mais é do que divisão de partes, né, de um inteiro, e aqui nos números decimais continuamos dividindo esse inteiro por 10, por 100 e por 1000, que são as nossas casas principais, mas elas podem seguirem adiante e serem infinitamente divididas em partes menores. Certo, meus amores? Então foi isso, nossa aula de hoje termina aqui. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido de que falamos hoje e isso possa servir para você em seu dia a dia, em outros momentos, na sua vida futura, e não só aqui na nossa aula, não só para resolver a atividade, não só para fazer a prova, mas é interessante principalmente que você aprenda para a sua vida, que você aprenda de verdade para seguir em frente e dar continuidade nas séries seguintes, compreendendo tudo isso aqui. Certo, queridos? Então, terminamos aqui a nossa aula. Você vai pegar o seu livro agora, comparar o que foi dito, resolver as atividades que estão disponíveis na plataforma e qualquer dúvida, me procura que estou de coração aberto para te responder.